Bom dia, amados. Graças e paz. Você que está agora de forma virtual, através do Facebook. Você que vai estar assistindo também aí pelo YouTube. Receba o nosso abraço, nosso carinho. Eu desejar a você um domingo abençoado, um domingo de vitória, um domingo de grandes realizações. Dizer para você que eu sou o pastor Nilton Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, Rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Você pode estar nos acompanhando através do Facebook, procurando lá MAC Mangaratiba, ou pelo meu nome, PR Nilton Nogueira, e você vai nos encontrar, você nos siga lá, dê seu like, acompanhe nossas mensagens, através do Instagram também, nós estamos no Instagram, e você faça parte dessa família, participe conosco. Nós estamos reunidos aqui à Rua Paraty toda terça-feira, 19 horas, nosso culto de oração. Quinta-feira, 19 horas, estudos das doutrinas da graça de Deus. E domingo, 9 horas da manhã, louvor, adoração e ministração da palavra. Já fizemos o nosso louvor, já semeamos na casa do Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Se você estiver de forma online, distante, quiser participar conosco, você pode fazer isso através do nosso Pix, que é o 21 98484 3969. Esse é o Pix que nós usamos aqui para o nosso núcleo. E também é o meu telefone. Se você quiser falar comigo, você pode ligar através desse telefone. Eu tenho o maior prazer de falar com você. Esse telefone também é o WhatsApp. Então participe conosco, venha fazer parte do Núcleo Avançado Cristo Vive. Costumo dizer que o Núcleo Avançado Cristo Vive é o seu lugar de refúgio aqui na Costa Verde. E como nós acompanhamos sempre as mensagens da nossa sede, nós estamos nesse mês de setembro falando sobre família. E o tema de hoje é Família, um projeto perfeito. Se você for no YouTube, domingo passado, nós tivemos Família, um projeto de Deus. E hoje, Família, um projeto perfeito. Então, eu quero que você agora me acompanhe na palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Essa mensagem vai ser dividida em duas partes, né? E nós vamos falar aí sobre marido, vamos falar sobre esposa, vamos estar conversando sobre família que tem sofrido ataque de todos os lados e muitos não estão nem percebendo o que está acontecendo. E hoje, pela manhã, recebi um postzinho até interessante sobre família. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, maridos, amai vossa mulher. No versículo 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por este domingo, por poder estarmos falando sobre família, esse projeto maravilhoso, criado por ti, e que tem sofrido tantos ataques, com tantas influências, tantos motivos, mas nós colocamos esse mês para falar do teu projeto de família, do que o Senhor tem de maravilhoso para cada um de nós. Então eu quero profetizar sobre as famílias, bênçãos sem medidas. Famílias, marido respeitando a esposa, esposa respeitando o marido, filhos respeitando pai e mãe, que é um dos mandamentos também, é o segundo mandamento, e é o mandamento com promessa. Filho, honra teu pai e tua mãe, para que sejam bons os teus dias na terra. Eu quero profetizar esse culto, um culto maravilhoso, atingindo as pessoas que por ti já foram determinadas, Senhor. E que essa palavra penetre a ponto
de fazer morada no coração de teus filhos e trazer mudanças para cada um. Te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Muito bem. Família é um projeto de Deus. E como tudo que é um projeto de Deus é muito atacado, a palavra de Deus é atacada, agora, estava vendo aí, eu quero dizer para você, você podendo, compre Bíblia, leia a Bíblia, grave a Bíblia, faça, mas leia e grave. Procure ler, reler, reler, porque já estão falando em mudanças da Bíblia, e agora, inclusive, uma Bíblia escrita através da inteligência artificial. Então, com todas as mudanças que eles acham necessárias, tirando os versículos que trazem responsabilidade, assim que eu posso chamar, né? Porque querem trocar tudo aquilo que a palavra de Deus fala, eles querem mudar para que seja adequada aos dias de hoje. E até lideranças de grandes igrejas participando dessa mudança, dizendo que é muito bom, porque a Bíblia está ultrapassada. A Bíblia não está ultrapassada. A Bíblia é a palavra inerente, inerrante, é a palavra do Senhor, e ela é a mesma ontem, hoje e será para todo sempre. Ela é um manual de vida para cada um. E se você seguir a palavra do Senhor, que é esse manual, você vai viver de forma correta e tranquila, sabendo que o Senhor é contigo. Então, a família é um projeto, e como tal, tem sido atacada todo dia e a todo instante pelo inimigo das nossas almas. A ponto de outro dia, está vendo aí um post lá, um cidadão dizer que esse é o projeto deles, que é destruir a família. Então, existe um projeto para destruir a família. E projeto não é assim, eu vou fazer hoje e já vou destruir. Não, isso já é antigo, isso vem devagarzinho, dia após dia, dia após dia, dia após dia, e hoje você vê que está tudo completamente mudado, tudo desvirtuado. E agora, para você começar a fazer o caminho de volta, é um outro processo demorado também, mas que você não pode desistir. E eu louvo a Deus porque Deus tem levantado igrejas, que nós fazemos parte de uma, comprometida com a palavra dele, e que tem mantido fiel à sua palavra, e que tem trabalhado para que tudo isso comece a fazer esse caminho de volta. Porque eu me lembro, quando eu fui criado, minha mãe me olhava, eu já sabia o que ela estava querendo dizer no olhar. E hoje em dia, o pai olha, reolha, triolha, tira o olho, leva o olho e não nem aí. E a série de mudanças que aconteceram, hoje você não pode pôr criança de castigo, falar a palavra castigo. Hoje você não pode muita coisa. Tudo que era normal do nosso tempo e não causou problema nenhum, hoje entrou no mérito aí de que causa trauma. Eu me lembro, no meu tempo de escola, meu apelido era Coelhinho, que eu tinha um dente assim bem avançado. Eu nem por isso eu me identifiquei com esse gênero de coelho. Eu gosto de cenoura, mas é cozida e tal, não para ficar pulando com ela na mão, comendo, coendo. Eu não me identifiquei, mas hoje em dia não pode, você não pode falar certas coisas, tá? Mas podem inventar um monte de coisas, porque hoje tem tanto gênero que você não sabe nem mais quem o que é. Camarada, não sei aonde aí, com 30 e tantos anos, ele mudou todo o seu perfil, porque ele disse que queria se sentir um cachorro. O outro se achava ainda um bebê. Quer dizer, são essas coisas, essas loucuras que vão introduzindo na cabeça da pessoa. E aí hoje eu recebi assim, coloque numa ilha 100 mulheres e 10 homens, e daqui a 100 anos você vai ter uma família formada, várias famílias formadas. Coloque nessa mesma ilha
100 mulheres trans e 10 homens, e daqui a 100 anos você vai ter 110 esqueletos. Mas são coisas que até falar é perigoso, você pode acabar sendo processado, você pode, quando a realidade está na palavra de Deus. Então, hoje nós vemos filhos que não honram pai, não honram mãe. Não estão nem aí, né? Não querem nem saber. Mas é aquele detalhe. A palavra de Deus diz, filho, honra teu pai e tua mãe. Não diz assim, honra o teu pai que é rico, honra o teu pai que é bom, não. Honra teu pai e tua mãe. Então honra teu pai e tua mãe, independente se ele é bom, se ele é mau, se ele bate, se ele põe castigo, se ele chama atenção. Eu só quero te dizer uma coisa, de tudo, ele quer o teu melhor. E pai e mãe não quer o mal do filho, ele quer o melhor. Claro, tem lá umas exceções, mas normalmente ele quer o melhor. Então, honra teu pai e tua mãe. Para quê? Tem promessa, né? Para que sejam bons os teus dias na terra. Tem, tudo isso é o que? É influência. Você orienta teu filho de uma forma e quando ele chega na escola, começa as influências e quando ele chega no período de faculdade, então, acabou. Aí as influências são maiores ainda. Então, tem que ter uma boa base para que essas influências não venham a afetar lá na frente. E essa boa base era o quê? Era uma educação dentro de casa, perfeita, orientada, tal, que hoje você não pode. Você não pode falar nada, né? Tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem até uma siglazinha bem interessante, ECA. Entendeu? Então, isso aí fazem questão de jogar isso. Tem as ideologias que agora uma criança de 7 anos, eu acho, já pode 6 anos, já pode determinar o que ela quer ser. Como se uma criança de 6 anos entendesse alguma coisa. Ela já pode determinar. Tudo isso aqui são influências malignas para destruir o quê? A família. E família é o quê? Família é um projeto perfeito de Deus. Então, pais que não têm responsabilidade com seus filhos, como se colocar filho no mundo fosse esporte, ou então faz a criança e aborta, outro erro, quando é comprovado. Até estamos falando aí de um filme que vai estrear, Silêncio dos... Som do Silêncio. Só que fala sobre pedofilia. Mas é outra área. Estamos falando... Esse filme vai falar sobre pedofilia, mas se você for ver estudos... De tráfico de crianças. Se você for ver estudos, você vai ver, inclusive, que o médico conversava com a pastora Ana e ela falou que foi lá filmado, né? O momento do aborto. É o grito silencioso, em que na hora do aborto ninguém escuta, porque está dentro do útero da mãe. Mas lá dentro, quando aquele negocinho aí, ele vai sair do pedacinho, vai ser sugado, o feto chora, ele grita. Não é, então, Porque dói. Então não é silêncio do inocente, silêncio do coisa que eu falei. É o grito silencioso. Ele grita, Não ninguém é um escuta. filme, é um documentário, né? É o grito silencioso. O que a gente está falando vai lembrando e começa a encaixar. É exatamente esse momento aí que a mãe resolve, não. A noite foi boa, 3 meses depois tem um bebê, mas eu não quero, então eu vou lá e tiro. Aí é uma criança, porque a fecundação é feita a partir do momento que há a junção de óvulo e espermatozoide. É uma vida. Vai lá, a bolinha que se forma, ela já está pulsante, já é o coraçãozinho, já é uma vida ali. Então, tudo isso aqui não, mas não tem problema. Mulheres que não são submissas aos seus maridos,
aí nós temos aí o feminismo, né? Então, a mulher se acha empoderada, independente, tudo bem, legal. Eu acho até válido. Mas dentro do casamento existe uma hierarquia. É igual quando você vai para a vida militar. A mulher chega lá na vida militar, ela não vai peitar o comandante. O comandante pode ser um comandante homem, ela vai ter que respeitar. Dentro de casa existe uma hierarquia. Deus, marido, esposa. Então o marido ama a sua esposa como a si mesmo e a esposa é submissa ao seu marido. Agora, também não é marido achar que a esposa é submissa e pode limpar a mão nela, né? Bater, fazer, agredir. Aí não é dessa forma. Mas tem que haver o quê? Quando eu falo em submissão, haver uma união, haver uma conversa, haver respeito. Aí tem mulher que muitas das vezes quer trazer o marido para a igreja, mas o seu testemunho, e quando a palavra diz o que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, questão de sabedoria. Maridos que se acham o tal e podem agora ter várias mulheres, acham isso normal, sabe? Tem a mulher em casa e várias mulheres saem na rua, conta como vantagem. Eu acho que vantagem é você dizer, olha, eu sou casado há 20, há 30, 40 anos com a minha esposa aí. Eu tenho um amigo meu, acho que volta e meia ele publica lá, já está com 70 e poucos anos. A esposa também, volta e meia estão passeando, estão juntos. Isso é ser uma mulher empoderada, isso é ser um marido que respeita a sua esposa, né? E para culminar, né, com esses ataques aí que se recebe, e a atualidade é chamadas famílias formadas por duas pessoas do mesmo sexo. E aí, como duas pessoas do mesmo sexo não vão gerar vida, partem para o lado da adoção. E aí vem o outro lado. Mas, poxa, que bom, né? E eles estão pensando em adotar. Pô, legal, também acho que bom. O problema é a formação que vai receber essa criança. Não vai ter a formação de uma família, como é no caso que nós estamos falando. A família que foi criada por Deus. A família, Adão e Eva, homem e mulher. Né? É fundamental termos a compreensão correta do que é família segundo a Bíblia Sagrada. Porque senão daqui a pouco vão ficar falando aí uma série de coisas. Então é fundamental nós termos compreensão correta do que é família segundo a Bíblia Sagrada. Tendo essa compreensão, nós estaremos construindo uma família com bases fortes e inabaláveis. E o que é essa família que é segundo a Bíblia Sagrada? Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 19. Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 19. Diz assim, versículo 18 ao versículo 25. Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a esposa é idônea.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, formou-se a família. Você quer formar uma família? Para quê? Aí diz no versículo 28 de Gênesis, capítulo 1. Só você voltar aí um pouquinho. E diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, para que é a família? Para formar uma descendência. Você precisa formar uma descendência através da família. O casamento, ele tem muitos propósitos na Bíblia. Companheirismo. Um lar precisa ser um lar com harmonia, companheirismo. Dentro de casa tem que haver diálogo. Não é esse negócio, é a minha vontade, acabou e pronto. Não, tem que haver diálogo. Tem que haver cumplicidade entre o casal. O homem deve auxiliar a esposa nas tarefas. Falar assim, a mulher deve auxiliar o homem nas tarefas. Cada vez é mais difícil, porque a tarefa do homem sempre é mais pesada. Mas o homem deve auxiliar a esposa nas tarefas da casa. A família é formada por você ter e criar filhos. E a responsabilidade é de ambos. Não é só da mulher, não é só do homem. A responsabilidade é de ambos. Então, uma família é formada com companheirismo, auxílios nas tarefas e ter e criar filhos. Desenvolver um relacionamento afetivo e sexual. Faz parte do casamento. Porque quando você desenvolve um relacionamento afetivo e sexual, teoricamente, tem que ser assim também, na prática, não há necessidade de ninguém estar procurando nada do lado de fora. Nem homem e nem mulher. Aí entra o lado que se fala muito hoje do feminismo, né? Feminicídio, né? O homem ele pode sair de casa e arranjar uma, 10, 20, 30, 40. Se a mulher disser que não quer mais viver com ele, ela não precisa nem arranjar ninguém. Ele já vai lá e agride e tal. E se ela conseguir se livrar dele, mas arranjar alguém, ele vai lá, mata. É complicado o negócio. Construir em casa uma posteridade. Uma posteridade. Através de quê? De filhos. E o filho que vê a mãe, o pai bem, caminhando bem, tudo certinho, tem a tendência de progredir da mesma forma. Quando criar família, criar uma família também que ande de acordo com os padrões bíblicos. É muito mais difícil uma família tem os padrões corretos, ver o seu filho caminhando para outro lado. Claro, acontece.
mas não é 100%. Toda regra tem a sua exceção. Mas é mais difícil. Ele vai olhar, não, tem um exemplo dentro de casa. Então, família é exemplo. Tem que haver dentro de casa uma pureza moral. Na família tem que haver uma pureza moral. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 25, Gênesis capítulo 2, versículo 25, diz assim: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então nós estamos vendo aqui lá no Éden, estava lá tranquilo, porque não tinha maldade, não tinha o pecado não tinha ainda entrado, o erro não tinha entrado. Então, dentro de casa tem que haver uma pureza. A família tem que ser um lugar puro, um lugar de respeito, né? E lá em 1 Coríntios, capítulo 7, vamos lá andar um pouquinho para frente. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, 2 e versículo 9. Diz assim, versículo 1: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Versículo 2: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Versículo 9: caso, porém, não se domine, e se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, esse negócio que hoje está na moda aí, não, a gente precisa experimentar antes. O que a gente experimenta antes é doce, salgado. Você quer ver se a moça vai ser uma boa esposa, é só você procurar ver como ela trata o pai e a mãe. Quer ver como o marido vai ser um bom marido, é só procurar ver como ele trata o pai e a mãe. Não tem esse negócio de, não, precisamos experimentar. É o que eu falei no domingo passado. Aí experimenta, leva 10 anos, muitas das vezes, experimentando um ao outro, e aí resolve, poxa, o experimento foi bom, vamos casar, aí casa. Vai lá no cartório, casa, vai na igreja, faz aquela festa, aquele casamento, aí não dura 4, não dura 5 meses. Mas o experimentar, já não estavam experimentando, já não passaram tantos anos, não era bom, então por que não deu certo? Então não tem isso. Casamento é manual, que é a Bíblia Sagrada, e você respeitar a sua esposa, respeitar o seu marido. É você ver como ela trata a família dela, lá pai, mãe, irmãos, e ele como trata a família dele, pai, mãe, irmãos. É haver companheirismo, é haver amizade, é haver diálogo. Tudo isso faz parte de uma família estruturada. É não deixar que os modismos de hoje em dia entrem dentro de casa e façam morada. Mas não podemos esquecer também que existe isso aí nós precisamos ter sempre isso em mente. Existe que quer ver a sua família, a minha família, a nossa família destruída. E quer ver ele ficar nervoso, chateado e aborrecido quando ele vê uma família estruturada. Quando ele vê que o pai e a mãe se respeitam, quando ele vê que os filhos são unidos, se respeitam, isso aí ele fica irado. Isso ele faz desde o princípio, não é de hoje.
E aí quando você hoje em dia deixa que esses erros vão entrando dentro de casa, é porque faltou o quê? Faltou você consultar o manual de vida, que é a palavra de Deus. Então, por que eu falo isso? Vamos a Gênesis capítulo 3. Vamos voltar lá no livro de Gênesis capítulo 3. Se você tivesse consultado o manual, o qual você, muitas das vezes, alguns, compra a televisão e lê o manual antes de ligar. Outros não, já pegam e ligam na tomada e vai. E aí lá, depois de muitos anos de uso, e a minha televisão faz isso. Se tivesse olhado, estava usufruindo daquilo desde o início. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 6 ao versículo 13, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Tem outro erro, ninguém assume seu erro, Um joga para o outro, não, foi ela que me deu o fruto, foi a serpente que me enganou, e é assim no dia de hoje. Não, a culpa é dela, foi ela que fez assim. Olha, não, mas você tem lá, arranjou, traiu a sua esposa, porque não, a culpa é dela. A culpa é dela. Ah, você saiu, você traiu o seu marido, a culpa é dele. Em casa não estava tendo mais entendimento, um joga a culpa no outro. Ninguém assume seu erro. Versículo 16 diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo, o Senhor falando à mulher, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Se você lesse o manual, então, se Eva lesse o manual, se Eva não tivesse dado ouvido à serpente, a mulher não sofreria tanto aí na hora do parto. Se você ler o manual e seguir de acordo, você vai ter uma família, você não vai sofrer. Versículo 17: e Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Eu ia precisar sair de casa, muitas das vezes 5 horas da tarde, cansado do trabalho, com 2 bolsas na mão, andar lá do centro até a Praia do Sá, trabalhando. Né, Abraão? Mas continue, agora é bênção. Versículo 19: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e o pó tornarás. Então, lá no paraíso, estava tudo bem, tudo tranquilo. E aí o inimigo olhou, como ele olha muitas das vezes, para o paraíso, que é a nossa casa. Uma casa bem ajustada é um paraíso. Tranquilo. Aí ele olha e fala: eu tenho que fazer algo ali. Eu tenho que criar uma situação. Eu tenho que tumultuar aquela casa de qualquer maneira. Como ele tumultuou a casa de Adão e Eva. Mandou pela serpente, para aquela carinha de songamonga. Conversou, deu lá uma volta na Eva, ela errou,
levou o marido também junto, e na hora da responsabilidade um acusou o outro, e a consequência foi o quê? Os dias de hoje. E parou por ali? Não. De lá para cá continua do mesmo jeito, só que hoje de outras formas. Né? Hoje de outras formas. Você sai de casa e muitas das vezes você está com um problema em casa, a esposa ou o marido, e chega no trabalho, comenta, e você vai ter sempre aquele ou aquela que vai dizer, poxa, mas você é tão lindo, você é tão lindo. E vai te encher de elogios. E aí você pensa assim, poxa, em casa eu não tenho nada disso. E aí você embarca nesse carrossel do mundo faz de conta. A verdade é essa. Porque tudo faz de conta. E aí você acaba destruindo a sua casa, achando que vai estar tudo bem. E lá na frente você... Sabe por causa de quê? Normalmente, quando acontece isso, vai sempre ficar, desculpem o termo, né? A famosa pulga atrás da orelha. Se ele fez com a esposa dele, que é a mãe dos filhos dele, será que não vai fazer comigo? Ou, ao contrário, se ela fez com o marido dela, que é pai dos filhos dela, será que ela não vai fazer comigo? Então, esse relacionamento já começa num erro, que é chamado o quê? Dúvida. Eu não confio em você e eu não confio em você. Entendeu? Outra coisa é o famoso ciúme. Ciúme é o quê? É falta de confiança no cônjuge. Eu me lembro que quando casei com a pastora Ana, ela tinha 24 anos, ela trabalhava lá na Golden, e os médicos me zoavam, eu já tinha na época 41, mas faziam uma hora comigo, vou botar uma ambulância na porta da igreja quando você for casar, e que não sei o quê. E ela, muito bonita, como é bonita até hoje, eu já, porque senão não vou almoçar. Então, é muito bonita, e todo mundo conversado. Um dia ela perguntou se eu não tem ciúme. Não, confio em você. Eu acho que casamento é confiança. E nessa brincadeira nós estamos juntos há 25 anos, caminhando agora para 26 anos que vem. Mas isso é o quê? Confiança. É um confiar no outro. Então, faz parte de uma família ajustada. Então, nada é diferente nos dias de hoje. Quando ele vê que a casa está muito ajustada, está tudo bem, aí ele faz o quê? Ele começa a criar situações, e a situação de hoje é o famoso nada a ver. Eu falo sempre, nada a ver o adultério, está tudo certo, nada a ver. E tem gente que ainda vai na Bíblia, né? Não, mas fulano tinha tantas mulheres. Mas vai lá ver. Aí não é nada a ver, vai lá ver a consequência daquilo tudo. Nada a ver o marido tratar mal a esposa, nada a ver. Nada a ver a esposa não ser submissa ao esposo, nada a ver. Nada a ver os filhos não respeitarem pai e mãe, nada a ver, está tudo muito normal. Nada a ver duas pessoas do mesmo sexo se relacionarem, nada a ver. Nada a ver o homem e a mulher morarem juntos sem se casarem, nada a ver. E tem muito mais nada a ver, eu botei aqui só alguns. É o famoso nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E esse nada a ver faz o quê? Destrói. Por quê? A intenção do inimigo da nossa alma é o quê? Destruir a noção de casamento, a noção de família, corrompendo os ideais de Deus. E o que nós temos que fazer? É nos resguardar, é conhecer a palavra e é procurar viver cada vez mais de acordo com a vontade do Senhor. E como nós devemos proceder? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 22 ao versículo 33. Efésios capítulo 5, do 22 ao 33, diz assim:
As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, você deixa pai e mãe, você sai da casa do seu pai, você sai da casa da sua mãe, e aí você forma com a sua esposa o quê? Uma só carne. Se você trata mal a sua esposa, você está tratando mal a você mesmo, porque é uma só carne. Então, você precisa seguir isso aqui, porque isso já é um meio de você começar a mudar toda uma situação. E outra coisa que eu quero te dizer, a partir do momento que a tua casa não é uma casa ajustada, as tuas orações não chegam ao céu. Se você tem um casamento todo enrolado, a mulher não respeita o marido não respeita a mulher, desavença em cima de desavença, as suas orações vão ficar sempre por ali mesmo e você não vai ter orações respondidas. E muitas das vezes você fica perguntando, por que eu oro e nada acontece? Marido, ter consideração com a esposa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E tem gente que fala assim, não, eu prefiro viver sozinho. Não, não é assim. Não é viver sozinho. Porque sabe o que acontece? Daqui a pouco você está pecando. Porque se fosse assim, a palavra seria, você não precisa casar. Mas nós vimos lá atrás. Não é bom que o homem viva só. E quando fala homem e mulher. Não é bom. Não, mas o negócio é o seguinte, pastor. Quando eu quero, eu vou lá, arranjo uma. Está errado. Quando eu quero, eu vou lá, arranjo um. Está errado. Não é assim. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala o quê? Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Viver a vida comum do lar é aquele marido que ajuda a esposa. Está lá. Não é vergonha não, gente. Não é vergonha não. Você pode ir lá ajudar a limpar a casa, ajuda. Se você pode adiantar o almoço, adiante. Se você pode colocar uma roupa na máquina para ajudar a sua esposa, ajude. Sabe o que acontece quando você faz isso? Sobra muitas das vezes mais tempo para você estar junto com a família. Está todo mundo junto. Ainda que agora nós temos aí mais um inimigo, né, que é o famoso celular. Então, é outro também, que agora está dentro de casa direto. E aí, por causa do celular, muitas das vezes está lá todo mundo junto, todo mundo longe. Está todo mundo nas redes sociais e está esquecendo de casa. Então, vai começar aqui para que não perder o fio. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, por parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, não é estapeando a coitada,
porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, trate a sua esposa com respeito, com carinho, para que as suas orações não sejam interrompidas. Um casamento íntegro e que haja fidelidade é exemplo para filhos, netos e para a sociedade. Portanto, marido, ame a sua esposa. Portanto, esposa, ame a seu marido. Portanto, filhos, honrem seus pais. Eu vi já tem algum tempo o vídeo da moça que fez 15 anos e o pai dela era lavrador e a mãe ajudava lá no campo, e a homenagem que ela fez para os pais, e nem eles esperavam por aquilo, é que na hora que ela desceu a escada lá com aquele vestido branco dos 15 anos de debutante, ela trouxe no ombro uma enxada. Foi a forma que ela teve de homenagear seu pai e sua mãe. Ela honrou seu pai e sua mãe. Ela não disse, não, meu pai é agrônomo. Não, ele era lavrador. Ele homenageou ele. Filho, honre seu pai e sua mãe. Às vezes a mãe está lá, a vida inteira se sacrificou pelo filho, e no fim o filho vai e larga. Às vezes está lá a esposa a vida inteira ao lado do marido, no momento de tempos difíceis, do momento das vacas magras, e a esposa está lá do lado do marido, mas na hora que as vacas ficam gordas e os tempos melhoram, o marido vai embora, larga a esposa para lá, ou vice-versa, né? Então, os filhos devem honrar seus pais, não devem dar ouvidos aos modismos, porque o modismo de hoje é que faz destruir a família. Mas na hora que você mais precisar, e aí não é só para os filhos, é para os filhos, é para os pais e é para as mães. Na hora que você mais precisar, o modismo não vai estar ao seu lado. O amigo que te teve ao seu lado não vai estar ao seu lado. A amiga que disse para você, deixa ele, não vai estar do seu lado. Você ouviu aquela voz, mas ela não vai estar do seu lado. Agora, se você ouvir a voz do Senhor, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, Ele vai estar do seu lado. Porque Ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não te abandona. Ele não abandona a tua família, Ele não abandona a tua casa. Ele está contigo 24 horas por dia. Quando você deita para dormir, Ele está ao lado da tua cama, zelando por tua vida. Então, que você possa apresentar a sua família ao Senhor. E se até hoje você ainda não tinha entendido, que você possa, a partir de hoje, viver uma vida de comunhão, uma vida de união, sabendo que a sua família é o melhor lugar para você viver. Mas, pastor, eu não vou ter vida. Você vai ter sua vida normal. Olha, você quer ver uma coisa? Eu tenho um carinho tão grande pela minha família, e pela minha esposa também, ela está aqui. Eu não consigo fazer nada sem que ela esteja do meu lado. Às vezes eu quero sair daqui, quero ir em algum lugar. Vamos perto, vamos ali em Muriqui comigo? Ah, não vou não, então também não vou. Eu prefiro ficar em casa, porque eu gosto de estar junto da minha esposa, eu gosto de estar junto dos filhos, eu gosto de estar junto da família. Família é tudo. Então, nós possamos entender isso. E que você possa ter uma família feliz. Que você possa viver cada dia mais entendendo o que o Senhor quer na tua casa. Você, como marido, respeita a tua esposa. Esposa, seja submissa a seu marido. Filhos, honrem o pai e a mãe.
Porque, olha, família é um projeto de Deus. Ele começou. O inimigo quer destruir. Mas você não esqueça de uma coisa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Matar os teus sonhos, matar o sonho da tua família, destruir o ideal da tua família. Mas o Senhor veio para te dar vida e abundância. Ele veio para te dar uma família feliz, uma família próspera, uma família de paz. Porque essa é a vontade de Deus na tua vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Pai querido e amado, que as famílias possam ouvir essa palavra. Pai, que haja verdadeiramente união nos lares. Que os maridos possam respeitar suas esposas. Que as esposas possam respeitar os maridos. Que os filhos possam respeitar seus pais. Para que haja prosperidade, para que haja paz, para que haja união. Eu quero declarar famílias abençoadas, famílias vencedoras, famílias prósperas, para a honra e glória de Deus. Profetizo famílias vencedoras. Profetizo essa semana uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Sonhos realizados, portas abertas. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Hilton Nogueira. Uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. Em nome de Jesus, graça e paz.